invocando a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária realizada neste dia 27 de setembro de 2021. Cumprimento a todos os nobres vereadores, a nobre vereadora, os funcionários desta casa e os internautas que nos honram com sua audiência. Pauta do grande expediente. Para conhecimento do plenário, peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 034/2021 do vereador Alexandre Zurrara, a qual será despachada ao chefe do Poder Executivo. Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio, Santa Catarina. Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores, Jean Cleitoeira. Indicação número 034/2021. O vereador que apresente subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer, após sua tramitação regimental, que seja encaminhado cópia deste ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que ele determine junto ao setor competente e providencie que se fizerem necessários para a execução do que a seguir indico. Que sejam instaladas placas indicativas na rua Vili Bossi. Justificativa. Na rua supercitada, atualmente possui um fluxo de veículos pelos seguintes motivos. Na rua está localizado o SEI Adelina Clara Reis de Souza, Ginásio Municipal Pereirão, além do Departamento de Trânsito, local do curso de costura e estacionamento dos veículos da Secretaria da Educação, e no outro sentido, da rua dos moradores, e ainda se tornou um dos estacionamentos utilizados pelos profissionais da empresa Pamplona. Teoricamente, essa rua possui sentidos de trafegabilidade em mão única, ou seja, uma via sobre a outra, desce. O que acontece na prática é que muitos veículos não respeitam essa condição. Em minha opinião, isso acontece por não haver sinalização condizente com o regramento, especificando, se observando a própria placa que sinaliza a entrada do ginásio municipal, faz entender o acesso na rua errada. Para que seja sanado essa situação e, por consequência, traga segurança aos usuários dessa via, solicito, com essa indicação, que seja realizado um estudo técnico por um profissional de trânsito para a posterior sinalização necessária na extensão da rua Vili Bossi, desde o sentido de locomoção placas com o limite de velocidade sobre as preferenciais aos acessos no meio da via, entre outros. No aguardo do pronto atendimento, reitero protestos de estima e apreço. Sala de sessão da Câmara, em 27 de setembro de 2021. Alexandre Zurrara, vereador. Concedo uso da palavra à secretária da Saúde, Yara Possamay, que irá se manifestar a respeito do pedido de informações requerida pelo vereador Jaci José Filagrana Bortolão em relação aos exames e consultas médicas de especialidades. Cumprimentando o presidente da Câmara, Gia Herd, estendo os cumprimentos a todos os vereadores aqui presentes, vereadora Vaneide, e a todos que nos assistem das suas casas, e aqui presente, Silvana, estendo o cumprimento a todos da rede feminina. Eu recebi um ofício dessa Câmara, e a gente vai responder sim, por ofício, mas eu senti necessidade de fazer algumas explicações, que às vezes, a gente escrevendo, e a pessoa que vai ler, não é a mesma coisa de você estar explicando quem vive o dia a dia da saúde no município.
Então, primeiro eu gostaria de falar como é que funciona esses encaminhamentos, né? A partir do momento que o paciente ele vai para uma unidade de saúde e ele recebe um encaminhamento, indiferente se for de consulta ou de exame. Esse encaminhamento ele é inserido num sistema que foi instituído em todos os municípios desde 2017 pela Promotoria do Estado, né? Esse sistema o que é? Nada mais é do que o CISREG, um sistema de regulação. O que acontece nesse sistema? Antes de ser, para nós, gestores da saúde, no início a gente ficou meio assustado com o sistema. Hoje eu digo que esse sistema foi um avanço para todos que trabalham na saúde. Por quê? Antes o paciente levava essa requisição no setor que recebia esses encaminhamentos e nesse setor não se tinha uma regulação. Então o paciente que foi conhecido de tal pessoa poderia passar na frente daquele outro paciente que não tinha conhecimento nenhum, né? E hoje isso não acontece mais. O paciente, a partir do momento que ele é inserido nesse sistema, ele é regulado conforme a urgência do encaminhamento de consulta ou exame do paciente. Então, para nós trabalhar na saúde hoje, esse sistema foi um avanço. Porque é o médico regulador que faz essa regulação. Então, não é gestor, não é técnico, não é médico que faz essa regulação de quem vai ser atendido antes ou depois, né? Como que funciona os encaminhamentos, né? Como é que funciona essa referência? Existe uma PPI, né? É uma programação pactuada integrada, que nada mais é do que a organização do sistema SUS, né? O que acontece? O hospital, vamos supor, o Hospital de Florianópolis, ele oferece para nós tal e tal serviço. Como é que nós temos isso pactuado? Através dessa PPI. O que acontece quando eu quero pactuar um serviço? Eu tenho que encaminhar esse serviço através da CIR, que é a regional. Dessa CIR, esse serviço ele vai para a CIB, que é estadual, e aí é pactuado com o Estado. E aí a gente recebe desse hospital, ou dessa entidade, ou dessa clínica, tantos exames ou tantas consultas, né? Eu vou dar um exemplo da ressonância, que é um gargalo para nós da saúde, né? Ressonância, a nossa pactuação é Blumenau, né? O Hospital de Blumenau, ele pactuou com os municípios e nós temos 3 ressonâncias mês pelo SUS, né? Então, o gestor municipal que se faz gestão no município só pela PPI, que são os encaminhamentos do SUS, ele não consegue atender a demanda dos usuários. O que acontece além da PPI? O município, através da AMAV, ele tem um credenciamento, que é o sistema CIS-AMAV. O que é esse sistema? O município ele faz esse credenciamento através da AMAV, né? Ele faz um gerenciamento de um valor através da AMAV, e a AMAV oferta alguns serviços, que é a compra de serviços, né? Através da AMAV. Porque essa compra de serviços, ela também tem que ser feita perante lei. Eu não posso sair comprando qualquer serviço e qualquer valor de serviço. Então, tudo isso tem uma prestação de contas e é feito através de lei. No CIS-AMAV, o nosso município, ele investe R$100 mil anos de consultas e exames. O que acontece? A mesma situação. Eu tenho essa pactuação, CIS-AMAV, mas o paciente ele é regulado dentro do sistema de CISREG. Então, não sou eu que escolho o paciente que vai para esse mutirão ou não vai para esse mutirão. A gente pega na fila como ele foi regulado pelo médico regulador. Além disso, o município, não sei se vocês já chegaram a visitar o nosso ambulatório geral de especialidades. Alguém aqui já visitou? Além disso, o nosso município tem esse ambulatório. A gente iniciou em 2017 com 3 especialistas e hoje a gente está com 12 especialistas nesse ambulatório. Esse ambulatório ele é custeado com recursos próprios. O valor desse ambulatório mês é R$ 215.871. Então, isso é um investimento com consultas e exames. E como é que vocês instituíram esse ambulatório? Qual as especialidades que vocês escolheram? A gente faz o gerenciamento da saúde sempre em equipe. Então, participa médico, participa enfermeiro, participa técnico
e participa gestor, quando se vai fazer alguma ação, algum projeto, né? Então, sentando com os médicos clínicos gerais, a gente pegou as especialidades que mais tinham demandas. E a gente foi incluindo no nosso ambulatório através de credenciamento. Hoje, nós estamos com uro, cardio, gineco, neuro, psiquiatra, pediatra, psicóloga, fonoaudióloga, fisioterapeuta, que a gente tem a sala de fisioterapia, e nutricionista. Além disso, a gente oferta o eletrocardiograma, o ecocardiograma, o Holter, o mapa. Esses são exames do cardio. Então, o cardio, quando ele atende o paciente dele, ele já faz os exames dentro do nosso ambulatório. Temos mais eletroneuromiografia, que esse é um exame do neuro. Então, o neuro, quando ele faz o atendimento, ele já faz o próprio exame. Então, o paciente já sai com os resultados do exame do nosso ambulatório. Temos também a ultrassonografia e as práticas integrativas. As práticas integrativas, que é o reiki, a auriculoterapia, que a gente tem dentro do ambulatório também. A acupuntura também. Essas práticas integrativas, elas auxiliam no tratamento do psiquiatra. Então, eu trabalho em conjunto com o tratamento do psiquiatra. Então, esse ambulatório, o valor dele custeado, como eu já falei, é 215 mil mês. Dependendo, claro, né? Porque às vezes a gente vê que a fila do psiquiatra, ela está maior, ela precisa de mais atendimentos, então tem mês que dá mais, tem mês que dá menos, né? Dependendo das consultas que a gente tem. Eu queria deixar uma coisa clara aqui para todos vocês, e que às vezes não é entendimento do usuário. Nós, usuários, falo nós, porque a gente também, né? O nosso problema sempre é maior do que o do outro. A gente nunca consegue se colocar no lugar do outro. Então, por isso que às vezes na questão da saúde, a gente gera muitas reclamações, né? Porque eu sei, porque eu passei por isso, quando a minha falecida mãe teve que fazer a cirurgia. A gente trabalhando dentro da saúde, a gente também não entendia. O problema estava ali e eu queria resolver, né? Então, a gente entende também o usuário quando chega até a gente e pede as informações e cobre a consulta e cobra o exame, né? Mas nós, gestores, também temos que ficar muito atentos, porque o nosso investimento na média e alta complexidade, ele não pode ser maior do que o nosso investimento na atenção básica, que é o que a Silvana falou aqui, que é a questão da prevenção e da promoção da saúde. Então, eu não sei também se vocês já visitaram as nossas unidades de saúde, já conversaram com os médicos, com os enfermeiros, né? Para ver como é que funciona o atendimento na unidade de saúde. Por muitas vezes, a gente tem essas filas de exames e consultas, porque se eu, usuário, for na unidade de saúde para o meu atendimento e o médico não me der um exame para fazer, o médico não é bom. Tem ou não tem essas questões? Tem, a gente sabe que tem. Então, às vezes, por muitas vezes, tem exames que poderiam ser otimizados, mas que, né, o médico acaba prescrevendo para também fazer muitas requisições, vem escrito, a pedido do paciente. Então, isso na regulação vai ficar onde? No azul. Porque a regulação a gente tem o vermelho, o verde, o amarelo e o azul, né? Então, tudo que é a pedido de paciente. Outra questão importante, a questão da ressonância, que é o que mais a gente tem na fila de espera, 440 ressonâncias. 60% dessas ressonâncias são para perícia médica. E perícia médica não é uma coisa técnica. O neuro que faz o teu acompanhamento, né, da tua questão clínica, por exemplo, se eu tiver um problema de coluna crônica, ele vai fazer o meu acompanhamento, o meu tratamento. Mas ele dificilmente te pede uma ressonância a cada 6 meses. Porque a ressonância não vai mudar o teu quadro. Entende? Quem pede a ressonância é o médico perito. E essa ressonância ela vai no azul. Porque não é uma questão de saúde emergencial. Entende? Então, a questão da ressonância é o nosso maior gargalo por esses motivos. Então, o gestor ele precisa tomar bastante cuidado, sim,
Investir muito, sim, na atenção primária, que nessa prevenção, nessa promoção, claro, e também ter um olhar para a média e alta complexidade. Nas unidades de saúde, a gente fez, sim, um investimento quando o Ministério da Saúde, ele implantou o Saúde na Hora. Eu não sei se vocês conhecem esse sistema. Saúde na Hora, a unidade de saúde ela pode ter 3 estratégias de saúde da família ou 2 estratégias de saúde da família. O que é isso? Na unidade do centro, foi a primeira unidade que a gente começou, e ali a gente implantou com 3. Então, são 3 equipes, são 3 médicos, 3 enfermeiros, 3 técnicos. São 3 equipes atendendo a população. O Pinheiro está com 2 equipes atendendo a população. A gente quer estender isso para o Niterói e para o Rio Ferro. Que também são 2 unidades que a demanda é alta e realmente um médico só, ele não consegue atender a demanda dos usuários. Qual a nossa dificuldade? Conseguir o médico. Né? A gente se depara com essa dificuldade, não só o nosso município, quanto outros municípios também, a dificuldade é do médico. Então, a gente também tem dentro da unidade, que é uma questão que ainda não é aceita pela população, que é a consulta do enfermeiro. O enfermeiro ele fez capacitação, ele está apto a fazer essa consulta igual ao médico. Existe a consulta do enfermeiro, a consulta do médico e a interconsulta. O que é a interconsulta? É quando o enfermeiro e o médico atendem o paciente juntos. Então, o usuário ainda tem dificuldade de aceitar. Então, por muitas vezes, a gente recebe, sim, algumas queixas de eu não fui atendido na unidade. Não é que você não foi. Você foi acolhido, você foi atendido, mas pelo enfermeiro. E isso para o paciente não é um atendimento, né? Mas está apto, está capacitado, e é através do Ministério da Saúde essa consulta. E tudo isso ajuda a gente a atender os usuários. Porque se nós hoje jogar as consultas para médico atender, nós não vamos conseguir atender a população. Porque a nossa demanda está grande, né? A gente está recebendo, vocês sabem, muitos usuários de outros municípios que estão vindo para o nosso município morar aqui. Então, realmente, a demanda é grande. Então, esse trabalho em equipe ajuda a gente a fazer esse acolhimento, a atender esses pacientes e a dar os próximos encaminhamentos ao paciente. A administração pública ela precisa investir 15% do orçamento de recursos próprios na saúde. Hoje a gente investe 23%. E esses 23%, 60% é na média e alta complexidade. O que, para mim, está errado. Porque nós temos que investir na atenção primária. Né? Só que a gente sabe que a gente precisa fazer. A gente precisa atender o usuário de alguma forma. Então, tu acaba investindo, sim, na média e alta complexidade, que é a questão de exames e consultas, né? Que é um dever do Estado, né? Que na última reunião da CIR ainda eu falei que, na verdade, os gestores municipais, eles precisam, sim, estudar, planejar e buscar a questão da PPI no Estado. Então, o Estado precisa ofertar mais serviços para o município, SUS, dentro da PPI, que é o que a Silvana, que hoje assumiu o Hospital de Ibirama, está fazendo. Né? Ela está buscando, através do Estado, a questão da ressonância também, que ela quer abrir aqui para os municípios, né? Porque hoje a nossa ressonância é em Blumenau, Ibirama não faz tomografia, e a tomografia funciona muito bem em Ibirama. A gente não tem fila de espera de tomografia. Então, funciona. E ela está tentando buscar também a ressonância para o Hospital de Ibirama, e eu acredito que daí vai eliminar esse fluxo de pacientes. O valor que o município recebe do Estado hoje, para as unidades de saúde, 270 mil mês. Isso engloba assistência farmacêutica, o MEC, né? E a atenção básica. A folha de pagamento das unidades de saúde é 300 mil mês. Às vezes mais, às vezes menos, porque às vezes tem férias, né? Mas enfim, é a média, né? Assistência farmacêutica, o Estado encaminha 8 mil mês. Nós gastamos cerca de 60 mil mês
entre medicamentos da atenção básica e medicamentos da assistência social. Assistência social é quando não tem o medicamento da atenção básica, que muitos reclamam, não tinha um medicamento no posto. A gente tem assistência social através de cadastro, né? E o MEC, né? O MEC é 28 mil mês. Esse a gente repassa para o hospital, para a APAI, para bombeiro, né? Que é do MEC, né? Que o Alessandro conhece muito bem. E só para o hospital é 115 mil mês. Para o plantão, né, do hospital, que a prefeitura também passa esse recurso. Então, realmente, é investido recursos próprios, né? Nas reuniões eu sempre falo e continuo dizendo, eu acho que o Estado precisa sim, a gente precisa buscar do Estado, a gente precisa movimentar o Estado. O município ele não pode estar arcando com despesa que é referenciada ao Estado. Mas, claro que os municípios acabam fazendo para atender o usuário ali que está na sua porta e precisa ser atendido. Então, a somatório de consultas que nós temos esperando, no geral, né? 2.125. Eu vou sim encaminhar o ofício com tudo para vocês, mas eu preferi fazer a explicação para que vocês entendessem como é que funciona o nosso fluxo, né? E de exames, 1.437. Então, assim, se vocês forem olhar esse número, a gente não tem muitos pacientes numa fila de espera. O que a gente mais tem é a ressonância, como eu já falei, 440, e é a questão da ortopedia, né? Mas a questão da ortopedia não adianta eu buscar um mutirão de ortopedista, porque eu vou precisar da cirurgia. Então não adianta esse paciente fazer a consulta se ele não vai ter a cirurgia. Então ele precisa entrar no hospital de Ibirama, que é a nossa referência perante a PPI, né? Eu queria agradecer, né, dizer que a parceria de vocês sim é muito importante, né, essa busca, porque é vocês que de repente conseguem, que aqui eu não coloquei subvenção, né, que é vocês que às vezes conseguem buscar uma subvenção, referenciar ela para um mutirão, ou alguma coisa nesse sentido, né. Então eu não coloquei o valor que vem de, às vezes, de subvenção para o nosso município e que ajuda sim nessa questão da saúde. Mas realmente, com pouco, a gente faz muito hoje na saúde pública, né? Pelo tanto de pacientes que a gente atende, tem unidade atendendo 100 pacientes por dia, né? Em 4, 5 profissionais. Então, assim, realmente a gente tenta fazer o melhor, a gente tenta pelo menos acolher o paciente, né? E o prefeito também, assim, ele não mede esforços em estar realmente disponibilizando recursos próprios para a questão da saúde, né? E por muitas vezes a gente pode ter dificuldades, e a gente sabe que alguns municípios têm, porque para alguns municípios o que importa é obras, né? E a saúde, né? Mas aqui, graças a Deus, o prefeito, ele não mede esforços, né? De estar ajudando e estar investindo também nessa questão da saúde. Então, agradeço sim, né? Desculpa a minha intromissão de vir aqui, mas eu prefiro vir explicar que a gente consegue entender melhor o fluxo, né? Então, obrigado, né, por toda a parceria e peço, sim, que vocês auxiliem nesse sentido, se puderem, né, buscar algo para os usuários. A gente sempre vai estar investindo, como eu falei, dentro da lei, né, fazendo o mutirão que pode ser feito, o usuário que está regulado, mas a gente consegue fazer, sim, alguma coisa nesse sentido. Daí eu não sei se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso responder. Obrigado. Alexandre, alguma dúvida? Boa noite, presidente, demais vereadores, funcionários da Casa Legislativa, em especial o CIL, Rede Feminina, parabéns pelo trabalho há anos nesse município e colhendo os resultados que já foram semeados por vocês mesmas, né? Secretária Yara, primeiro, boa noite. Nós temos bastante contato, se eu não digo semanal, mas mensal, como você bem falou, pela APAI e por outras demandas. Eu aqui, enquanto administrador da APAI também, posso dizer que sempre que a gente foi até ali, fomos bem atendidos. Te agradeço agora as cadeiras de rodas, que veio para as pessoas com deficiência, graças à rede, mas tem certas coisas hoje, como vereador, eu gostaria que você entendesse, que eu vou te perguntar, e não como APAI. Sempre somos imparciais, tudo que a gente pergunta vem de uma questão de, não é o que o povo traz, é o que nós hoje, como a lei, enxergamos que precisa ser mudado. O que você falou de vir aqui pessoalmente, que esse exemplo seja seguido por mais secretários que já foram solicitados. Isso não é coragem,
Isso é defender a secretaria que você é nomeada, né? Que se todas as pessoas fizessem isso, as coisas seriam bem mais fáceis, conversar direto com quem toma as decisões ou quem leva o pontapé, né? Vamos usar. Na sala das comissões, pelo menos eu já escutei alguns vereadores comentando, e talvez ninguém vai ter coragem de aqui fazer essa fala em público, mas eu tenho como vereador. Não foi falado além das subvenções, que não precisa. Eu acho que a função do vereador, sim, é vereador e trazer verba pública, é para isso que nós fomos eleitos. Mas a questão das questões particulares, que nem você falou, que já está 23% hoje do recurso próprio sendo usado para a saúde. Eu, pelo menos, tenho fontes seguras e conheço pessoas que não têm poder aquisitivo, não precisariam de ajuda do município para fazerem cirurgias particulares. Né? Se precisar, não posso citar nome, mas podemos conversar em gabinete quem são. Qual é o critério utilizado? Isso não pode ocasionar algum problema para o município se eu realizo algum procedimento cirúrgico para alguém que tem renda, tem poder aquisitivo para fazer particular, ou como é o direito na Constituição à saúde para todos, indiferente do que eu tenho, né, como poder aquisitivo, sim, se eu chegar no município, o município vai ter que me atender. Se fica da consciência do munícipe, né? É uma coisa que me assusta, muita gente critica o sistema, né, mas usa dele de forma irônica, vamos ao termo, né? Uma outra questão que você falou, que é o que esbara na paz, esbara em você, é a questão da ressonância, né? Depois que inventaram esse nome, parece que ele é o salvador da vida, né? Se eu fazer a ressonância, eu fico aflito até que eu faço a data. É feita a ressonância e, como você falou, não muda nada, né? Então, e você falou que hoje tem 400 e tantas na fila de espera, com 3 por mês. São pagas particulares? Qual que é a meta que o município tem? Não digo para zerar, que eu sei que faz mutirões, eu já vi. E zerar vai ser impossível, vai aparecer outras 400 em 2, 3 meses. Quanto mais rápido o processo, mais rápido aumenta a demanda. Mas qual que é a estratégia hoje que nós teríamos palpável para pelo menos, né, não digo atingir toda a meta, como você falou, o sistema que eu conheço, o CISREG, que é daqui a pouco o hospital, a PA e bombeiro vai ter que estar fazendo uso dele. Eu participei também de algumas reuniões da CIB. Não sei se os senhores acompanharam a UCAV no sábado, onde o secretário Alexandre fez a palestra pelas 10h15 da manhã. Ele falou muito da regularização do CISREG. E ele falou que muito me assustou da demanda que tem, né, de leitos para UTI. E ele mesmo mencionou, se um dia o município tiver alguém que está na lista de espera com carência de morte ou que tiver na emergência, pode entrar em contato que eles arrumam uma UTI. Mas daí como é que vai ter o leito, né? É isso que me chama muito, muito... Eu sei que não é assim que acontece, falaram uma coisa e tomaram a decisão, mas seriam essas duas situações. Realmente me preocupa a questão particular. Não é que eu só tenho mais condições, eu tenho que fazer isso, eu também, quanto mais condições, mais imposto pago. Eu sei de toda essa história ética, moral e de princípios, né? Mas a questão dessa da ressonância das 400 e tantas que temos, qual é a estratégia, o que é a rede que nem você fala, as pessoas que decidem estão pensando para a gente conseguir agilizar. Que nem você falou, existem os 60% que são do INSS, mas infelizmente tem pessoas com dores trabalhando que necessitariam realmente ter esse documento para entrar com pedido de afastamento do INSS e poder continuar tendo renda para manter a sua família. Obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho que você vem fazendo. Então, Alessandro, na questão das cirurgias, as cirurgias realmente, como eu falei, em questão de consulta também, é função do Estado. O que acontece? Nessa questão de cirurgias, a gente não olha a renda, a gente olha a urgência do paciente, né? Vamos supor, o paciente sofreu um acidente, precisa fazer uma cirurgia, e muitas vezes acontece. Esse paciente ele vai para uma emergência do Hospital de Ibirama ou do Hospital Regional, e ele volta para o nosso hospital. Então, ele não recebe essa cirurgia SUS, né? O que a gente faz? A gente não faz por renda, a gente analisa a urgência do paciente, a situação do paciente, e tem situações que a gente acaba ajudando, sim. Tá? Teve até uma situação de uma senhora, faz 2 semanas, que acabou falecendo, mas graças a Deus a gente olhou a situação dela e a gente ajudou. Ela teve a amputação das 2 pernas, ela foi no hospital aqui, daqui foi transferida para o hospital regional, ela reside no Pinheiro, ela foi transferida para o hospital regional, o hospital regional infelizmente mandou ela de volta para fazer o tratamento dela em casa. Mas como que ela ia fazer o tratamento dela em casa se ela precisava dessa cirurgia? Então a gente acabou ajudando essa família assim, não deu certo, realmente ela faleceu, fazem 4, 5 dias, mas
mas a gente fica feliz por ter ajudado, Alessandra. Então, na questão de cirurgia, realmente não é função do município e a gente realmente acaba ajudando, às vezes, por questão não financeira, mas por questão do paciente, da situação do paciente, né? Nessa questão da ressonância, eu chego, às vezes, a fazer mutirão, como você falou, pelo Cisamave, mas a gente não chega a... Tu pensa que tu tirou alguns pacientes e na outra semana tu tem aquele mesmo número de novo. Então, a gente não consegue sanar aquilo que tu falou. Há um tempo atrás, a gente tinha esse problema com a ultrassonografia, né? Porque a ultrassonografia era o exame do momento. Hoje, o exame do momento é a ressonância. A gente tem que ser realista. Então, por isso, a gente tem muito paciente. A gente tenta fazer mutirão tanto pelo Cisamave quanto por credenciamento. A gente fez agora o último ali com o Rio do Sul. Foi um credenciamento, né? A gente tem que cuidar também com esses valores. Tem valor X, depois tem que licitar. Então, tem toda essa situação. Mas, realmente, tu vai, parece que tu pedala e não sai do lugar nessa questão, né? Tanto a ressonância quanto a ortopedia, que eu falei, que também é uma situação que a maioria das cirurgias que a gente ajuda é de ortopedia. E a cirurgia de ortopedia, ela não anda, ela não sai. Então, tem situações realmente que a gente, não pela questão financeira, mas sim pela questão do paciente, a gente acaba ajudando com uma parte da cirurgia. Vaneide, teria alguma colocação? Sim, eu tenho um questionamento, se o senhor me permite. Eu vou dispensar os cumprimentos neste momento, serei objetiva, secretária Yara. É assim, ó, na sessão passada, eu até ia perguntar para o nosso colega vereador Paulinho Chudini, onde é que ele falou a questão de consultas de oftalmologista, R$40. Né? Você não citou, entre todas as especialidades que estão sendo ofertadas, você não citou essa questão. Então, eu pergunto a você, a secretária, que tipo de acesso ou aonde que se vai para conseguir essa consulta a R$40? Ele falou que diminuiu as filas, né, e tudo mais. Então, assim, é oftalmologista ou é optometrista? Tá? Quanto à questão da ortopedia, a gente teve uma assembleia da UCAV em Rio do Oeste, realmente o regulador, né, o Tchumi, eu acho que é o Tchumi da Cisamave, né, ele apresentou, foi extremamente produtiva essa assembleia e apresentou isso, né? Então, tínhamos um pedido para levar para o secretário da Saúde do Estado neste último sábado, acabou não vindo, né? Então, quanto a essa questão. E também, assim, ó, quanto à grande demanda de novos moradores, né, que estamos esperando em nosso município, não a estrutura física, mas o que a Secretaria de Saúde está pensando lá na frente, quanto a essa grande demanda. E também, Yara, eu acho que hoje não vai dar tempo, mas, de repente, numa próxima sessão, para vir falar do hospital. A gente tem tem pessoas que elogiam, tem pessoas que reclamam do atendimento no hospital, a demora para ser atendido e a rapidez quando chega no consultório. Então, fica o convite para uma próxima oportunidade e a secretária vir falar sobre isso. Então, agora é a questão do oftalmo, consultas a R$40, né? E o que está sendo pensado para um futuro. Essa questão do oftalmo, quando o Paulinho nos procurou, né, que ele já antes, ele fazia essa situação de estar levando pacientes para esse oftalmo, ele é oftalmo mesmo, porque eu fui verificar, a gente não fez credenciamento, né, porque o nosso credenciamento a gente tem através do Cisamave, com o Paulo Cunha, em Rio do Sul, então a gente caminha os oftalmo através do Cisamave. Então, esse oftalmo, ele não está credenciado, né? A única situação que a gente ajuda o Paulinho nessa questão, né, é na questão do transporte. Então, é ele que agenda esses pacientes lá, os pacientes acabam pagando lá para a clínica, é um oftalmo realmente, ele faz um valor desse por ser amigo do Paulinho, então ele faz, não só para o nosso município, mas ele faz para outros municípios também esse valor, né? E a única coisa que a gente auxilia ele é na questão de levar esses pacientes até essa clínica. E a gente não tem credenciamento com esse oftalmo, né? Mas ele é oftalmo mesmo, né? A outra questão você perguntou do que a saúde vai fazer em relação à demanda alta desses pacientes que está vindo. Então, é aquilo que eu falei, né? A nossa saída é o saúde na hora. Está instituindo em todas as unidades de saúde 3 equipes para atendimento, 2 equipes para atendimento, depende da situação. Mas a nossa dificuldade é a questão médica. A gente já está
eu acho que é o 6º chamamento público, e a gente tem dificuldade de encontrar médico. Como eu falei, não só o nosso município, hoje mesmo eu estava conversando com o Ibirama, e eles estão com essa dificuldade, e eles estão com unidade sem médico. Nós, graças a Deus, toda unidade tem médico atendendo, né? No centro tem 2, no Pinheiro tem 2, nas outras tem 1, mas a gente tem em cada unidade um médico ainda atendendo, né? Então, esse é o nosso projeto de estar, além de ter mais médicos dentro de uma unidade, acaba estendendo o horário, né? Que é das 7 às 19 para esses atendimentos. A questão do hospital, Vaneide, eu venho outra hora assim falar, mas assim, só para colocar, a gente, na verdade, na questão do hospital, a gente só faz o repasse, né? A gente não tem influência dentro do atendimento. Como que eles fazem o atendimento, qual o fluxo? Essa é a parte das irmãs, né? Da coordenação ali do hospital, que faz toda essa parte, né? Então, a única coisa que a gente faz é o repasse e recebe essa prestação de contas. Certo, secretária. E você falou da questão do oftalmologista. Então, a pessoa vai de maneira particular e a Secretaria de Saúde disponibiliza um carro. Mas se o paciente tem uma consulta particular de outra especialidade, a Secretaria também disponibiliza um carro para levar? Sim. Disponibiliza sim, Vaneide. A única coisa que a gente não faz nessa questão do mutirão do oftalmo é sábado. Então, sábado para nós é tranquilo. A única coisa que a gente não faz durante a semana é tipo assim, um paciente tem uma consulta em Blumenau, particular, mas nós não temos nenhum paciente SUS nesse dia Blumenau. Então, isso a gente tenta trocar a consulta dele para o dia que tem, hoje mesmo aconteceu uma situação, para o dia que a gente tem paciente SUS, para estar indo com o carro que já vai a Blumenau. Claro que isso dificilmente acontece, porque a gente tem todo dia carro a Blumenau, todo dia carro a Floripa, então a gente acaba levando sim o paciente que vai para o particular, porque já existe essa consulta SUS. No sábado, que é a questão do mutirão dele, aí a gente não tem problema, porque a gente não tem outras especialidades, né? Obrigado, secretária Yara, pelos esclarecimentos. Passamos às explicações pessoais. Concedo uso da palavra ao vereador Alexandre Surrara. Novamente, uma boa noite a todos, agora em especial aos que nos acompanham de casa. Começo aqui agradecendo ao Demutran por ter instalado então as placas no loteamento Divisa, e deixo aqui que foi uma conversa da nossa bancada PP com o PSD há um tempo atrás sobre aonde realmente é o limite do município, né? Então nós estamos com aquela placa, boas-vindas, chegassem para Getúlio, mas já passamos aí, eu acho que quase 1 quilômetro, né? Então nós sabemos que o limite do município não é mais onde está na placa, é um pouco antes, nesse sentido, a Ibirama. Então seria interessante fazer essa correção, até para a gente ter mais espaço para cobrar mais imposto, né? Então faço essa indicação em nosso nome, para que seja realmente visto onde é o limite do município e mude aquela placa lá embaixo das árvores plantadas pelo seu Jaci Bortolão. Também lembrando, dia 21 foi o dia da árvore, né? Agradecer também ao setor de obras, como é bom quando o vereador novamente usa o microfone e os nossos secretários, a exemplo da Yara, a exemplo de outros secretários, escutam o que nós falamos e muitas vezes corrigem, né? Talvez é que não chega para eles, então a gente usa esse microfone em fala da população. Do que eu estou dizendo? Dos concertos na rua Carlos Marald, na tubulação, estiveram lá essa semana, visitaram outras sugestões que eu fiz em off, não pelo microfone. Então, que importante. E hoje, novamente, vou pedir no microfone um pedido que eu faço desde junho, lá no Pinheiro, lá onde tem 3 ou 4 comércios, informática. Agora me foge o número da rua, mas se o Lírio estiver escutando, ele sabe qual é a rua. É quando acaba o calçamento em direção ao Caçador. É ali onde que tem a rua do seu Bart, seu Carlinho Bart. Fugiu o nome, mas a rua é essa. Desde junho pedindo que se conserte essa rua. Mas no demais, sempre bem atendido. Falando da UCAV rapidamente, sugiro que os vereadores que não assistiram, está gravado na TV Vale Europeu, que ouçam algumas coisas. Por exemplo, a fala do deputado federal Darcy de Matos, onde ele fala a importância do legislativo e a diferença do executivo, para que não se tornamos um puxadinho da prefeitura. Muito importante escutar essa parte. Quais são as diferenças de poderes e de esferas. E só vou deixar isso, e se nós pudermos assistir e entender a mensagem, é o que esses vereadores tentam fazer diariamente ou a cada sessão.
Falando também da UCAV, é notório, cansativo, toda a sessão que tem, todo último sábado, as indicações para o governo federal para arrumar a BR. E nada acontece. Tínhamos problemas em direção a Blumenau, agora temos problemas sérios em direção a Rio do Sul. Cada vez mais o nosso amigo Jean, presidente, é caminhoneiro, né? Posso dizer isso, que é caminhoneiro, que dirige todo dia um caminhão. Sabe do que eu estou falando? Né? Que difícil a gente mandar não sei quantos milhões ou bilhões de imposto para o federal, mesmo que eu sou um apoiador do Jair Bolsonaro, né? Eu falo aqui publicamente e aberto, é o que eu defendo, senão não estaria lá na carreata, né? Nesse lado, o governo federal deve a Santa Catarina. Parabenizo também, não quero dizer que eu sou a favor do governador, mas eu preciso parabenizar pelas últimas ações que eu vejo sendo feitas no nosso estado. Exemplo, os recursos que serão colocados em SCs, em rodovias federais que Santa Catarina, né, com recursos próprios, vai começar a fazer os consertos. Quem sabe chega na 470 também, na 282, ou situações aí que a gente... 112, se eu não me engano, são rodovias aí que precisam ser melhoradas. Quando eu falo do governador, gostaria de aqui convidar os vereadores presentes nessa bancada, aqui nessa mesa, demais público que nos assiste, para conhecer o programa que foi lançado no dia 20 de setembro, o programa Bolsa Estudante para evitar a evasão escolar. Claro que foi um programa lançado pelo governador, agora vai passar pela sanção da LESC, né, ver se os deputados farão votos favoráveis para que em 2022 60 mil estudantes poderão receber uma bolsa de 11 parcelas de R$ 568, com investimento anual de 375 milhões. Por que eu fiz essa referência? Ter que pagar para estudar em escola pública. Né? É interessante, né? Chegarmos em 2022, termos que investir para buscarmos estudo. Por que esse índice? Por que essa preocupação do governador ou da pessoa que nem diz a Yara, que forma a comissão, seja da saúde e da educação, as pessoas, né? Em 2021 foi 10 mil, somente nas escolas estaduais, evasão, e somente 2 mil voltaram para as escolas. Isso eu estou falando de 1.064 escolas que informaram o programa, né? 10 mil pessoas deixaram de estudar. Como queremos melhorar um país que todo mundo aqui sabe que se muda através da educação? O único jeito para eu ter um futuro melhor é educar a população para ela ter opinião e não usar cabrestos, né? Não usar o conhecimento empírico. Ela por si poder ser uma formadora de opinião. Quem faz isso? Educação. Falando em educação, quero aqui externar as minhas felicitações, principalmente ao CEMUC, pela organização do 4º Festival da Canção, que aconteceu semana passada, às 14h, mas está lá gravada no YouTube para quem quiser assistir e ver quem são os talentos getulhenses, né? Muitos talentos, desde o mirim ao adulto, que usaram os microfones e vimos que tem sim talentos aqui para serem aproveitados, numa solicitação que eu já fiz enquanto presidente de conselho municipal, enquanto administrador do MAPAI, de termos nesse município, já que temos tanto dinheiro aparentemente nos cofres públicos, foi isso que foi dito na última campanha, quando tinha debates políticos, o alto índice que tem nos cofres públicos, né? De fazer uma concha acústica, para os nossos jovens poderem se apresentar no município, né? Um lugar onde a gente pudesse ir com a família, que não tivesse que estar disputando mesa, som alto, pessoas usando psicoativos, termos uma concha acústica nesse município, para nossos filhos poderem se apresentar e nós podermos, né, presenciar tais talentos municipais. Exemplo de Guaramirim, né, que tivemos aí o vencedor, né, nacional no The Voz, acho que esse é o nome do programa, mas olha que interessante, Santa Catarina. Yara, não foi combinado, tá? Eu marquei aqui, que eu gosto de acompanhar geralmente as publicações oficiais, que hoje foi lançado o primeiro vídeo da série dos médicos da Unidade Básica de Saúde. Numa sessão até fiz menção, porque eu conheço as especialidades, não porque trouxemos verba pública, mas eu sei a importância que o meu público ele usa muito a questão das especialidades, né? Esses vídeos, talvez o que você fez a fala aqui, o pessoal do marketing explicar um pouquinho mais como funciona o acesso às especialidades, que muitas pessoas, que nem eu falei, só lendo, né, ou através de outras pessoas direcionadas, não acabam tendo a informação verídica. Talvez um vídeo realmente explicando
as 12 especialidades, as consultas, bem básico, bem minucioso, bem do nosso jeito de falar, talvez ajudaria a aparecer pessoas que não necessitam na fila de espera. Eu faço essa fala, Yara, quando eu fui falar da questão particular, não me veio o nome da pessoa que eu queria ter citado, quando te fez a pergunta como funcionam as questões particulares. Eu vou usar um nome aqui, porque volto a dizer que o vereador, no artigo 29 da Constituição, ele pode falar no microfone que ele não pode ser processado. Então eu vou falar um nome, né? Maria Michels Chiodini, lá do Tamanduá. Né, que eu acho que todos os vereadores aqui já gastaram, ou compraram, ou investiram, ou ajudaram essa senhora, que está fazendo uma rifa para fazer uma cirurgia de 42 ou 43 mil reais. Não sei se chegou aos seus ouvidos, não sei se o município está ajudando. Assim, é o que me chama a atenção, né? Parece que é uma cirurgia de coluna, que ela está vendendo terreno. Assim, ó, as informações, elas vêm. Eu fui lá conhecer a casa também, né? Vender o terreno, fazer uma rifa, que nem você falou que é uma questão de urgência. Se você já sabe, que eu vi que você se posicionou, foi uma questão, foi por esse motivo que eu levantei como é que funciona as questões particulares. Em nome da Maria Michels Chiodini, chegarmos ao ponto de ter que fazer uma rifa para realizar uma cirurgia, né, estamos aí caminhando no regresso e não no progresso. E eu sei que a saúde está no progresso. Então, por isso que ficamos nessa fala. Para hoje seria isso, já fiz as minhas referências, já falei sobre questões nacionais e municipais, por que não dizer estaduais, e agradecer sempre as pessoas que acompanham nossos trabalhos, interagem conosco e entendem. Uma vez que você colocou um vereador por 4 anos para te representar, não é apenas para ver o barco andar, mas é para ajudar a remar. Boa noite. Obrigado ao vereador Alexandre. Nada mais havendo a tratar, convido a todos os senhores vereadores e senhora vereadora para a sessão ordinária a realizar-se dia 4 de outubro, segunda-feira, às 18 horas, nesta casa. A reunião está encerrada. Boa noite a todos.